Há um tipo de presença que não grita, mas cala. Que não fere com palavras, mas com ausências. Um tipo de ser humano que não chega, infiltra-se, que não se impõe, manipula o tempo, o espaço e até mesmo as memórias. Eles caminham entre nós com um rosto comum, um sorriso treinado e uma habilidade quase sobrenatural de sugar a energia psíquica dos que o cercam. Carl Jung não usava o termo aterrorizante com leviandade. Mas quando falava desse tipo de pessoa, seus escritos ganhavam um tom sombrio, quase profético. Esses seres, segundo Jung, são reflexos vivos de uma força psíquica ancestral, a sombra não integrada que se recusa a ser vista. Eles são mestres da persona, o arquétipo da máscara social, mas o que escondem sob ela não é apenas um ser ferido, e sim uma ausência de alma, um buraco negro emocional que consome tudo ao redor. E o mais assustador, sua existência é alimentada pelo inconsciente daqueles que, por ignorância ou bondade, se aproximam demais. Imagine estar diante de alguém que parece gentil, até encantador, mas que pouco a pouco começa a apagar a sua luz, que questiona suas certezas, distorce suas palavras, anula suas emoções. Alguém que transforma você num estranho dentro de si mesmo. Você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que sou eu o problema? E é exatamente aí que o jogo psíquico começa. Jung nos alertou para o perigo de projetar a sombra em outros, mas também nos avisou àqueles que se alimentam dessas projeções. Eles não apenas aceitam o que você joga para fora, eles o provocam a projetar, a se esvaziar, a se perder. São vampiros de alma, mestres da sugestão inconsciente, e quanto mais você tenta se justificar, mais você se afunda na teia que eles tecem com maestria silenciosa. Essa primeira etapa é apenas a abertura de um abismo psicológico que iremos explorar juntos. Não se trata apenas de identificar comportamentos tóxicos, mas de reconhecer os padrões arquetípicos que esses indivíduos ativam em nós. Porque o verdadeiro perigo não está apenas neles, está no que eles despertam em nós sem que percebamos. Na próxima etapa, iremos descer um pouco mais fundo, entender quem são essas figuras sob o olhar analítico de Jung, por que elas surgem, e o que há de tão aterrorizante no modo como operam. Porque o que assusta não é o que elas mostram, mas o que elas fazem você deixar de ver em si mesmo. Eles não batem à porta do seu consciente, eles entram pela fresta da sua empatia. Não pedem permissão, apenas se insinuam. Carl Jung nos ensinou que toda luz projeta uma sombra, mas o que ele também revelou, com o rigor e a coragem dos que atravessaram o próprio inferno psíquico, é que há sombras que não querem ser integradas. Há sombras que foram esquecidas há tanto tempo que se tornaram selvagens. E são essas as que habitam esse tipo de pessoa aterrorizante. Essas figuras, à primeira vista, parecem absolutamente inofensivas, até fascinantes, carismáticas, sensíveis, atentas. Elas sabem exatamente como modular o tom da voz, qual ferida tocar para gerar simpatia, qual memória suacionar para criar uma falsa intimidade. E o fazem com tanta habilidade que você se sente visto, compreendido, escolhido. O vínculo se forma rapidamente, como um laço ancestral que você não consegue explicar. Mas o que você não vê é que essa conexão foi desenhada para parecer inevitável. Segundo Jung, quando a persona, a máscara que usamos socialmente, torna-se o único rosto que alguém é capaz de apresentar ao mundo, ela se torna um canal para a possessão inconsciente. E é aí que mora o terror. Essas pessoas já não sabem que estão representando. Elas acreditam ser o papel. E quanto mais convincente a performance, mais fundo você se afunda no teatro delas. Ao ceder à ilusão, você não percebe o momento em que começa a mudar. Seus limites se tornam flexíveis. Seus pensamentos se ajustam. Você começa a silenciar desconfortos internos para manter a harmonia externa. E quando finalmente se dá conta, já não está mais agindo por vontade, está reagindo ao ambiente psicológico que elas criaram ao seu redor. Jung chamaria isso de invasão da psique, um estado onde o inconsciente de outro assume o controle sobre sua energia psíquica. A manipulação não acontece com gritos, mas com gestos sutis, com elogios que cobram, com olhares que julgam,
com silêncios que punem. O terror não é imediato, ele é progressivo, silencioso, metódico. Por isso, é essencial desenvolver o que Jung chamava de atenção vigilante. A capacidade de perceber os movimentos internos sutis que indicam que você está sendo enredado. Comece por pequenos sinais, a sensação de estar sempre errado, a dificuldade em dizer não, o medo irracional de decepcionar. Esses sintomas não surgem do nada, são respostas do seu self tentando alertar que há algo profundamente errado. E se você está aqui, lendo este roteiro com olhos atentos e coração acelerado, talvez tenha sentido esse chamado. Não é por acaso. A jornada pela compreensão junguiana dessas figuras começa exatamente nesse ponto, quando você percebe que algo em você foi silenciado por alguém que nunca deveria ter tido esse poder. Este é um caminho de libertação, de desvelar o que está oculto, de reconhecer o encantamento e recuperar o próprio eixo. E para seguir nessa jornada conosco, inscreva-se agora no canal. Este não é apenas um vídeo, é uma travessia que precisa ser feita com coragem, lucidez e presença. E estamos aqui para fazer isso juntos. Prepare-se. Na próxima etapa, vamos entrar no coração do labirinto, a estrutura interna desses indivíduos, o porquê de seu comportamento, e o que Jung viu neles que a maioria das pessoas teme enxergar. Agora que as portas do inconsciente coletivo foram entreabertas, precisamos olhar diretamente para aquilo que habita por trás da persona encantadora, o abismo interior. Jung alertava que, em alguns indivíduos, a persona deixa de ser uma simples adaptação social e se torna um cárcere psíquico. Quando isso ocorre, o ego se identifica totalmente com o papel, e qualquer tentativa de confronto com a verdade interior se torna uma ameaça intolerável. É aí que nasce o narcisismo arquetípico. Não estamos falando aqui do narcisista como rótulo social moderno, esse termo esvaziado que se tornou acusação comum em redes e conversas casuais. Estamos nos referindo ao narcisismo enquanto padrão psíquico profundo, um mecanismo de defesa estrutural cuja função é impedir o contato com a dor primal, com a vergonha primitiva, com a sensação de vazio absoluto. Para Jung, o verdadeiro narcisista não é aquele que se ama demais, mas sim aquele que não conseguiu amar a si mesmo de forma alguma. O que você vê como vaidade é apenas uma couraça. O que aparenta ser autoconfiança é, na verdade, um medo avassalador de desintegração interna. Eles não querem dominar você por prazer, querem sobreviver. E para isso, precisam controlar o ambiente emocional ao seu redor. Você se torna apenas uma peça nesse teatro de sustentação psíquica. A sombra que esses indivíduos evitam a qualquer custo não é uma figura mística, é a criança ferida, o grito abafado, a sensação de indignidade existencial. É por isso que o outro, você, se torna tão perigoso, porque quanto mais autêntico você é, mais você ameaça expor a verdade que eles escondem até de si mesmos. Sua espontaneidade é uma afronta. Sua sensibilidade, um espelho. Seu amor, um risco de colapso psíquico. Jung descrevia esse processo como projeção intensa da sombra. Tudo aquilo que o narcisista não aceita em si mesmo, será atribuído a você. Você será o instável, o ingrato, o egoísta. E quanto mais você tentar provar o contrário, mais você se embrenha no emaranhado da projeção. Porque nesse jogo, a lógica não importa. O que está em jogo não é a razão, é a sobrevivência psíquica de um ego em colapso. E o mais trágico, há uma parte de você que começa a acreditar. Porque todos nós temos brechas, feridas não cicatrizadas, culpas latentes, medos ocultos. E essa figura aterrorizante sabe instintivamente como acessá-las. Ela toca na sua vergonha, na sua necessidade de aceitação, no seu medo de ser abandonado. O domínio não acontece com violência, ele se estabelece por identificação. É nesse ponto que o horror se instala, porque você começa a perceber que a prisão não é mais externa. Ela está dentro de você. É o julgamento interno que você repete, as dúvidas que você absorveu, os pensamentos que você não reconhece mais como seus. A presença aterrorizante não está mais do lado de fora, ela se alojou em sua psique. Jung chamava isso de possessão arquetípica.
Um estado em que a consciência do eu se enfraquece tanto que forças inconscientes assumem o controle. E se você não despertar, essa força molda sua vida em silêncio. Suas escolhas passam a ser reações. Suas emoções, campos de batalha, sua identidade, uma lembrança distante. Mas ainda há uma saída. Ainda que tênue, há um fio que conduz de volta ao centro. E é sobre isso que falaremos na próxima etapa, como recuperar a soberania da alma, como discernir o que é seu e o que foi projetado, e como construir a única arma que essas figuras temem, a consciência enraizada. A descida ao submundo não é o fim da jornada, é a sua metade. Até aqui, vimos o enredamento silencioso, o domínio psíquico construído por meio da sedução, da projeção e da manipulação emocional. Mas agora, é preciso virar o rosto na direção oposta. Olhar não para o outro, mas para si mesmo. Porque o poder desse tipo de pessoa aterrorizante não nasce apenas de sua presença, ele floresce na ausência da sua consciência firme. E Jung foi enfático: a única forma de recuperar a soberania interna é fortalecer o ego consciente. Mas o que é esse ego consciente? Não é a arrogância que o mundo moderno tanto celebra. Não é o desejo de ter razão, nem a rigidez das opiniões. O ego consciente, na visão junguiana, é aquele que sabe que não é tudo. É aquele que reconhece que há forças maiores, instintivas, arquetípicas, coletivas, pulsando na psique, e que se coloca no centro não para controlá-las, mas para dialogar com elas. É um centro firme, mas poroso. Um ponto de referência em meio ao caos. Para que ele possa emergir, você precisa primeiro romper o ciclo de identificação. Toda vez que você reage compulsivamente ao outro, se justificando, se explicando, se diminuindo ou se inflamando, você cede energia à dinâmica inconsciente. E cada vez que isso acontece, o ego se dissolve um pouco mais. Por isso, o primeiro passo é o silêncio, mas não o silêncio da fuga, o silêncio da observação. Observe seus pensamentos, seus impulsos, as sensações corporais que surgem ao se lembrar de certas conversas. Pergunte se isso é meu, ou é algo que me foi sugerido. Este julgamento que ecoa em minha mente, é a minha voz, ou é o eco de uma presença antiga, de alguém que aprendeu a me manipular desde cedo. Esse exercício de separação, de discernir o que é meu do que é do outro, é a base da individuação. Um conceito central na psicologia de Jung, que significa, literalmente, tornar-se um indivíduo. Não um ego inflado, mas uma totalidade viva e integrada. E para isso, é necessário um processo quase alquímico de dissolução e reconstrução. Você precisa desmantelar as verdades que aceitou sem questionar. Precisa desativar os botões emocionais que permitem que o outro o controle. Precisa, acima de tudo, encontrar um novo eixo. Esse eixo não será construído em um único dia. Mas cada momento de consciência já é uma vitória. Cada vez que você se recusa a entrar no jogo da manipulação, cada vez que você pausa antes de reagir, cada vez que você sente a dor da separação e escolhe ainda assim se manter inteiro, você está erguendo, tijolo por tijolo, o templo do seu ego consciente. E sim, isso exige coragem, porque há uma parte de você que ainda quer ser visto por aquele que o destruiu, que ainda espera ser validado, reconhecido, aceito. Mas essa esperança é um veneno disfarçado. E Jung nos alerta: enquanto você buscar fora aquilo que só pode ser conquistado dentro, estará eternamente vulnerável. Por isso, se esse conteúdo está abrindo caminhos em você, se algo ressoou mesmo que de forma silenciosa, curta este vídeo. Não como um gesto automático, mas como um símbolo. Um pequeno ritual de afirmação do seu processo. Porque todo gesto, por menor que pareça, pode carregar a intenção de uma transformação. Na próxima etapa, mergulharemos em um território ainda mais desafiador, como construir limites energéticos e psíquicos, que não apenas afastam o manipulador, mas transformam você em alguém que não pode mais ser manipulado. Prepare-se. Não basta reconhecer o outro. Nem mesmo basta reconhecer a si. A verdadeira libertação começa quando a consciência, ainda trêmula de revelações, começa a erguer barreiras invisíveis. Não muros de indiferença, mas fronteiras de inteireza.
Chamamos isso, na linguagem da psique, de limites. Mas aqui os limites não são um não agressivo ou uma parede de raiva. São como membranas vibratórias, campos sutis que informam ao mundo, aqui é o começo e aqui você termina. Segundo Carl Jung, a alma adoecida é aquela que se deixa invadir, porque onde não há contorno, há confusão. Onde não há margem, há invasão simbólica. E onde há invasão, não há mais espaço para a verdadeira identidade florescer. O ser aterrorizante de que falávamos nas etapas anteriores, o manipulador, o infiltrador de almas, reconhece a ausência de fronteiras como um convite. Ele não precisa forçar. Ele apenas entra e planta em você suas dúvidas, suas faltas, suas mentiras. Por isso, o limite não é uma opção moral. É uma necessidade ontológica. É o modo como o self, o núcleo mais profundo da psique, se protege sem perder a compaixão. Jung nos lembra que o self não é frágil, mas é sutil. Ele não se impõe pela força, ele se revela pela clareza. E clareza exige distância. Mas como se constrói um limite verdadeiro quando se foi treinado para ser permeável? Como erguê-lo sem culpa, quando tudo em você aprendeu a agradar, a ceder, a se moldar? A resposta está no corpo. Sim, no corpo. Porque antes que o limite exista na palavra, ele precisa existir na sensação. Um arrepio, uma contração no estômago, uma súbita vontade de sair de um lugar, todos esses são os sussurros somáticos do self dizendo, aqui não. Agora não. Com essa energia não. Aprender a escutá-los é um ato de coragem. Porque implica desobedecer o impulso condicionado. Implica não sorrir quando se sente desconforto. Não continuar a conversa quando tudo em você pede silêncio. Implica dizer não, sem se justificar. Implica perder algumas relações. Mas é nesse perder que se inicia o encontro. E o encontro é com algo que você talvez nunca tenha conhecido a sua inteireza. Um estado em que você não precisa mais ser definido pelo olhar do outro, nem pelas suas distorções. Um estado em que o seu campo energético torna-se tão denso e limpo que a sombra do outro não encontra mais abrigo em você. Ela escorrega. Ela perde a força. E o manipulador, antes tão seguro, se vê desnorteado diante da sua lucidez. Limites, então, não são armas. São espelhos. Mostram ao outro que ele não tem mais poder ali. E mais ainda, mostram a você que é possível viver sem ser atravessado por aquilo que não lhe pertence. Mas para sustentar esse estado, é preciso mais do que decisão. É preciso ritual interno. Pequenos atos diários de reafirmação. Escolher o que te nutre. Evitar o que te esvazia. Parar de se explicar para quem não quer compreender. Falar menos. Sentir mais. E confiar que o silêncio sustentado com consciência tem mais poder do que 1000 argumentos proferidos com medo. Na próxima etapa, falaremos sobre esse silêncio sagrado. Não o que nasce da covardia, mas o que emerge da soberania interior. Aquele que, como Jung dizia, nos conecta com a totalidade que vive além da palavra. Há um silêncio que aprisiona. E há outro que liberta. O primeiro é o da resignação. Aquele que cala por medo, que engole palavras por conveniência, que se curva diante da manipulação como se a própria sobrevivência dependesse disso. É o silêncio de quem perdeu o eixo. De quem já não sabe mais se a raiva que sente é sua ou emprestada. Já o segundo é um silêncio que não se ajoelha. É o silêncio do iniciado, daquele que conhece o próprio território psíquico e por isso não se entrega a batalhas que não lhe pertencem. Carl Jung chamava esse silêncio de meno-reserva arquetípica do self, uma suspensão deliberada da reação, não por fraqueza, mas por lucidez. Quando um manipulador lança suas provocações, seu maior anseio é evocar em você uma resposta emocional. Qualquer uma. Raiva, culpa, justificação. Tudo serve. O que ele não sabe, ou teme profundamente, é quando encontra alguém que escolhe não participar do jogo. Que não responde. Que não se agita. Que apenas observa. Esse tipo de silêncio não é vazio. Ele é cheio. Cheio de presença, de autoescuta, de discernimento. Ele não recua. Ele contém. E conter é talvez uma das mais sublimes expressões de força.
Pois conter implica sentir tudo o que se agita dentro de você, a vontade de gritar, de explicar, de provar seu valor. E mesmo assim escolher o centro. Escolher não ser arrastado. É neste momento que o jogo psicológico se inverte. Porque o manipulador percebe que seus fios não têm mais onde se amarrar. E o que antes era ataque, começa a se dissolver na impotência. Ele ainda tenta. Ele lança armadilhas verbais, distorce contextos, simula mágoa. Mas o seu silêncio, quando vem do self e não da sombra, age como um espelho limpo. Ele não absorve. Ele reflete. E o que é refletido? A verdade. A verdade do outro. Aquela que ele próprio evitou encarar a vida inteira. Mas há um detalhe essencial: este silêncio precisa estar enraizado no corpo e na alma. Ele não pode ser tenso. Não pode ser uma máscara que finge controle enquanto por dentro se grita. Porque o manipulador, com sua sensibilidade aguçada para o medo, percebe a dissonância. O verdadeiro silêncio que protege é aquele que nasce da paz, da certeza interna de que você não precisa se provar, de que a sua verdade não depende da aceitação alheia, de que o outro pode tentar tudo, e mesmo assim você permanecerá inteiro. E aqui tocamos um ponto profundo: a diferença entre contenção e repressão. Reprimir é sufocar algo que quer sair. E isso adoece. Conter é acolher esse impulso, compreendê-lo, metabolizá-lo, e então escolher com consciência o que fazer com ele. Reprimir é medo. Conter é poder. Esse silêncio de poder é uma conquista. Ele não aparece de um dia para o outro. É cultivado. É treinado. É falhado muitas vezes antes de se tornar natural. Mas quando ele floresce, algo muda para sempre e você se torna inatingível pelas pequenas guerras. Não por estar insensível, mas por ter entendido que não é em qualquer campo de batalha que vale a pena deixar seu sangue. Na próxima etapa, vamos explorar exatamente isso: como o corpo registra essa maestria emocional e como reconhecer os sinais somáticos que indicam se você está agindo a partir do seu centro ou da sua ferida. Porque a soberania psíquica não é apenas uma ideia. Ela precisa ser vivida no corpo, na respiração, na presença. Se há uma verdade que o ego não consegue silenciar, ela mora no corpo. Sim, o corpo. Essa entidade viva, ancestral e instintiva, que nunca mente. Enquanto a mente pode racionalizar, minimizar ou até negar, o corpo denuncia. Ele pulsa, treme, trava, adoece, não por fraqueza mas por excesso de verdades não ditas. Jung dizia que todo conflito não resolvido, quando não encontrado no campo da consciência, desce à carne. E ali, no templo silencioso da matéria, transforma-se em sintomas, tensões, enfermidades e comportamentos compulsivos. O corpo sabe quando estamos nos traindo. Ele nos avisa. Às vezes com um aperto no peito ao aceitar um convite que devíamos recusar. Outras vezes com uma fadiga inexplicável diante de uma presença que nos suga. E também com insônia, enxaquecas, dores vagais, intestinos que se revoltam, corações que disparam sem causa aparente. Não é histeria. Não é fraqueza. É a alma tentando nos despertar pelo único canal que ainda escutamos: a dor. Jung não separava corpo e psique como a medicina cartesiana costuma fazer. Para ele, o corpo era a extensão do inconsciente, um campo simbólico que participa dos conflitos da alma. Por isso, quando nos calamos diante do manipulador, quando fingimos estar bem em ambientes que violam nosso centro, o corpo fala. E quando escolhemos o silêncio verdadeiro, aquele que vem do self, o corpo também responde. Ele relaxa, aquece, respira, pulsa em ritmo harmônico. Há uma pergunta que pode guiar esse processo: o que meu corpo está tentando me contar que minha mente ainda não ousa ouvir? Sim, às vezes a mente nega, mas o corpo não. Ele se contrai diante do que nos ameaça. Ele se expande diante do que nos cura. Ele congela diante da invasão. Ele vibra diante da verdade. Nos relacionamentos com pessoas manipuladoras, é comum notar que com o tempo nosso corpo começa a colapsar. Fadiga crônica, perda de brilho, apatia. Como se nossa energia vital estivesse sendo sugada. E está, porque onde há invasão psíquica, há também drenagem somática. O corpo carrega as guerras que a psique não quis lutar. E cada vez que você se silencia para manter a paz externa, é o seu corpo que paga o preço interno. Por isso,
Aprender a ouvir os sinais do corpo é um ato revolucionário. É como receber cartas do inconsciente direto na pele, nos ossos, nas vísceras. O corpo não quer puni-lo. Ele quer despertá-lo. Ele é seu aliado, não seu inimigo. Quando algo doer, pergunte-se: o que não estou permitindo que venha à consciência? Que verdade estou evitando encarar? Porque toda dor tem uma mensagem. Toda tensão guarda um símbolo. E toda doença é, em alguma medida, um pedido de reconexão com a alma. E se, ao ouvir tudo isso, algo dentro de você se moveu, um nó na garganta, um arrepio, um silêncio estranho, talvez seja o seu corpo dizendo: sim, é disso que estou falando há tanto tempo. Antes de seguirmos, me diga o que seu corpo tem tentado lhe mostrar nos últimos tempos. Deixe nos comentários se quiser. Talvez seu desabafo seja o espelho que outro coração precisa para se reconhecer. Na próxima etapa, falaremos sobre os mecanismos de defesa que desenvolvemos para sobreviver a essas figuras sombrias e como muitas vezes esses mecanismos se tornam prisões invisíveis. Após anos de exposição a relações psíquicas tóxicas, onde o outro nos invade, distorce, drena e manipula, é natural que desenvolvamos armaduras. Não armaduras de ferro, visíveis e pesadas, mas defesas sutis, tecidas no silêncio do trauma, nos recantos da alma. Jung chamaria essas estruturas de complexos autônomos, partes de nós que agem por conta própria, formadas para nos proteger, mas que, com o tempo, ganham vida própria e passam a nos dominar. Essas defesas podem se manifestar como desconfiança crônica, hipervigilância emocional, frieza relacional ou uma constante necessidade de controle. E, embora compreensíveis, tornam-se grades invisíveis. Passamos a viver dentro de fortalezas emocionais, seguras, sim, mas isoladas, protegidas da dor, mas também do amor. É aqui que mora o perigo silencioso. Sobreviver não é o mesmo que viver. E há quem, depois de lidar com uma dessas pessoas aterrorizantes de que Jung nos alertava, passe o resto da vida com medo de baixar a guarda. Tornam-se mestres da antecipação, especialistas em detectar perigos que já passaram, mas que ainda ecoam dentro do corpo e da psique. Tornam-se prisioneiros de estratégias que um dia foram salvação. E o que Jung nos ensinaria neste ponto? Que aquilo que um dia foi remédio pode tornar-se veneno. Que o ego traumatizado cria estruturas para não ser ferido novamente, mas essas mesmas estruturas bloqueiam o fluxo da vida. Ele diria: o que você construiu para se proteger está impedindo a sua transformação. Por trás da nossa rigidez, da nossa distância emocional, da nossa ironia defensiva, existe uma criança psíquica que apenas queria segurança. Um fragmento da alma que, diante do invasor, não teve escolha senão recuar. E uma vez recuado, ficou lá congelado. Não por fraqueza, mas por sabedoria instintiva. Mas essa criança quer voltar, quer amar sem medo, quer confiar novamente. E esse retorno é o verdadeiro desafio da jornada. A libertação, nesse estágio, não acontece por confrontar o agressor externo. Ele pode já ter desaparecido há anos. A libertação acontece ao reconhecermos que a dor ainda habita em nós, que ainda nos comportamos como se a ameaça estivesse presente, que ainda deixamos que o passado dite nossas reações no presente. O que Jung chamava de individuação começa aqui, quando deixamos de ser governados por nossos mecanismos de defesa e começamos a dialogar com eles. Quando olhamos para o nosso gelo emocional e perguntamos: o que estás protegendo com tanto zelo? Quando reconhecemos que o medo que carregamos não é covardia, é uma memória viva pedindo para ser compreendida. Sim, há um tipo de pessoa aterrorizante. Mas o mais aterrorizante, segundo Jung, não é encontrar essas pessoas, é permitir que, mesmo ausentes, elas continuem controlando nossas estruturas internas. É perpetuar dentro de nós aquilo que fora gerado pela dor. É tornar-se, sem perceber, o carcereiro de si mesmo. Na próxima etapa, vamos falar sobre a travessia do retorno, como se reconectar ao nosso núcleo vital, sem nos expor novamente aos mesmos predadores psíquicos. Como romper com o ciclo interno da autossabotagem e criar,
finalmente um espaço onde a alma possa respirar sem medo. Chega um momento, depois do trauma, depois do silêncio, depois das armaduras, em que algo dentro de nós começa a pulsar diferente. Um leve incômodo, um sussurro ancestral, um desejo silencioso de retorno. Não um retorno à dor, mas ao que fomos antes da ferida, antes de sermos moldados pela sombra do outro. Esse impulso, Jung chamaria de chamado da alma. Um convite do self para iniciarmos a travessia de volta à inteireza. Mas este retorno não é fácil, porque como Jung nos ensinou, não se trata de apagar o passado, mas de integrá-lo. A ferida precisa ser vista, não como sinal de fraqueza, mas como portal de iniciação. O sofrimento que vivemos ao lado de pessoas psicologicamente invasivas, manipuladoras, aterrorizantes, não nos define, mas nos revela. Revela onde estão nossas fronteiras, nossos valores mais íntimos, nossa capacidade de resistência e também nossa imensa vulnerabilidade, que quando acolhida, se transforma em sabedoria. O primeiro passo da travessia é um reencontro com aquilo que foi deixado para trás, desejos sufocados, sonhos engavetados, partes nossas que foram julgadas demais, rejeitadas demais, silenciadas demais. Jung dizia que aquilo que você mais precisa está onde você menos quer olhar. E é por isso que o caminho de volta é árduo. Ele exige confronto com os próprios medos, com a própria sombra. Mas há uma força que nos guia, a vontade de ser inteiro, de não mais viver em fragmentos, de não mais reagir à vida, mas habitá-la conscientemente, de não mais se proteger de tudo, mas escolher o que realmente importa. Porque viver escondido é um preço alto demais para pagar por segurança. Porque há uma alma faminta por expressar-se de verdade. Nesse estágio, o que mais apavora não é mais o outro, mas a ideia de continuar repetindo os mesmos padrões. A ideia de sobreviver, mas não viver. A ideia de nunca mais confiar, amar, criar, arriscar. Jung apontava que a alma humana, se reprimida por tempo demais, adoece. E essa doença não é visível nos exames, ela se manifesta como apatia, ansiedade crônica, vazio, desorientação. Sintomas da desconexão com o self. Por isso, o processo de retorno exige delicadeza. Não se trata de romper com tudo de uma vez, mas de criar pequenas brechas por onde a alma possa respirar. De reencontrar pessoas que nutrem, espaços que acolhem, práticas que reconectam. De permitir-se sentir, sem julgamentos. De ouvir o corpo, a intuição, os sonhos, que para Jung, são mensagens cifradas da psique profunda. A travessia da alma não é uma linha reta. É um espiral. Às vezes retrocedemos, às vezes estagnamos. Mas cada passo consciente é uma vitória. Cada lágrima acolhida é uma libertação. Cada decisão que honra nossa verdade é um tijolo na reconstrução do templo interior. E nesse processo, começamos a reconhecer algo surpreendente, até mesmo a figura aterrorizante que nos marcou se torna, de certa forma, um símbolo. Não da dor que causou, mas da força que nos despertou. Como nos mitos antigos, o monstro guardava a entrada da caverna onde estava o tesouro. E o herói, ao enfrentá-lo, não apenas o vencia, transformava-se. O verdadeiro triunfo, segundo Jung, não é derrotar o outro. É deixar de viver sob sua influência. É recuperar a autonomia psíquica. É tornar-se quem se é, independentemente do que fizeram com você. É resgatar a autoridade sobre sua própria narrativa. Na próxima e última etapa, falaremos da coroação dessa jornada, do que acontece quando finalmente assumimos a direção da nossa psique, e de como podemos não apenas sobreviver à presença de seres sombrios, mas nos tornar seres luminosos por escolha, e não por reação. Se você chegou até aqui, algo dentro de você já está desperto. Talvez não completamente, talvez ainda entre espasmos de medo e esperança, mas desperto. E isso, por si só, já é sagrado. Porque o despertar verdadeiro não é barulhento. Ele é lento, às vezes doloroso, muitas vezes solitário. Mas sempre, sempre, transformador. Carl Jung nos ensinou que toda dor traz em si uma promessa. A promessa de uma individuação. A promessa de tornar-se inteiro.
A promessa de que aquele que desce ao submundo da própria alma retorna não como era antes, mas como alguém que sabe, alguém que viu, alguém que sentiu cada rachadura e decidiu não se quebrar. Essa é a coroação silenciosa dos que enfrentaram os seus próprios abismos. Não há aplausos. Não há luzes. Não há troféus. Há uma coroa invisível que só quem passou pela escuridão consegue sentir pesar sobre a cabeça. Não como orgulho, mas como responsabilidade. A responsabilidade de não repetir a dor, de não viver mais na sombra de quem fere, de não se permitir ser moldado pela violência psíquica alheia. A pessoa aterrorizante que Jung nos alertou, aquela que manipula, controla, distorce. Ela não some do mundo. Mas algo muda quando você para de ser um espelho para ela. Quando você deixa de reagir e começa a escolher. Quando você deixa de ser extensão do trauma e se torna a expressão do próprio centro. E esse centro não grita. Ele pulsa. Ele guia. Ele sabe que a força não está em evitar a dor, mas em não ser destruído por ela. Está em lembrar que tudo o que foi feito para te silenciar pode se tornar justamente a base da sua voz. E que a cura verdadeira não é esquecer o que aconteceu, é fazer com que isso não te defina mais. O mais belo paradoxo da psicologia profunda é este. Quanto mais mergulhamos em nossa escuridão, mais capazes somos de carregar luz. Porque a luz sem sombra é ilusão. Mas a luz que conheceu a sombra, essa sim transforma. Então, se este roteiro tocou algo em você, um silêncio antigo, um nó na garganta, uma memória que talvez você nem soubesse que guardava, eu convido você a honrar esse chamado, não por mim, mas por si, pela sua alma, pela sua liberdade. E se de alguma forma estas palavras fizeram sentido no seu caminho, considere se inscrever no canal. É um gesto pequeno, mas que nos ajuda a continuar oferecendo conteúdos que mergulham fundo, sem medo da sombra. Deixe também um like, se isso ecoou em você, não como aprovação, mas como presença. E se sentir que há algo a dizer, compartilhe nos comentários. Sua história pode ser a lâmpada acesa no escuro para alguém que está chegando agora. Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nós mesmos, encontraremos como destino. Que este vídeo seja uma pequena centelha para que você olhe para dentro, com coragem, com amor, com lucidez. E ao olhar, descubra que você já é mais forte do que pensava. Que você não está sozinho. Que há uma sabedoria ancestral habitando cada lágrima que caiu em silêncio. E que agora, neste exato momento, você pode escolher seguir vivendo sob a sombra do que te feriu, ou começar, enfim, a viver a luz do que te transformou. Estamos aqui para atravessar isso juntos. Até o próximo mergulho.